Amigos da Rádio Fraternidade, abraço fraterno a todos os ouvintes e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Lenice Varanda, sequenciamos hoje mais um programa da sua Rádio Fraternidade. Programa Vultos do Espiritismo. Vamos homenagear as grandes figuras do Espiritismo no mundo e no Brasil. Personalidades fundamentais na decodificação de nossa doutrina espírita e sua divulgação. A contribuição destas personalidades para o planeta Terra e o mundo espiritual reforçam a nossa convicção. A terceira revelação de Cristo é a porta para a grande renovação de nossa constelação crística. O programa será em capítulos semanais, apresentando a vida e obra de grandes mestres do Espiritismo. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Capítulo 9. Grandes obras de Leon Denis. Sendo uma sociedade a resultante das forças individuais, boas ou más, para se melhorar a forma dessa sociedade, é preciso agir primeiro sobre a inteligência e sobre a consciência dos indivíduos. Neste capítulo, daremos continuidade aos estudos das grandes obras de Leon Denis, com mais títulos, também principais e de grande relevância para a doutrina dos espíritos. Ouviremos nosso companheiro de ideal espírita, William Jacó, grande estudioso das obras de Leon Denis, responsável pelo programa Estudando as Obras de Leon Denis, da nossa Rádio Fraternidade. William, faça um comentário para cada principal obra de Leon Denis. Qual o foco principal de cada estudo? Obra Joana d'Arc Médium. Uma obra que merece grande destaque, dentre as várias que Leon Denis publicou, é Joana d'Arc Médium. Este livro que Leon Denis descreve com detalhes que talvez apenas ele soubesse, porque deixa entrever, dentre alguns relatos, dentre algumas citações, que ele talvez estivera aí próximo de Joana d'Arc, durante a Guerra dos 100 Anos, e também pelo fato de Joana d'Arc ser um dos espíritos guias que o auxiliavam na sua jornada terrestre. Leon Denis, que possuía aí, claro, que de acordo com a grandiosidade da sua missão, possuía vários espíritos que o auxiliavam, que o assistia, Joana d'Arc era um deles. E ele tinha todo um carinho, um afeto. É interessante ver como é que Leon Denis se referia a Joana d'Arc com um profundo respeito, mas com um profundo amor pela heroína francesa. E ele então dedica a reunir ali alguns estudos já realizados anteriormente por outros escritores. Em alguns pontos, Leon Denis refuta a ideia de alguns que tinham uma ideia equivocada sobre Joana d'Arc, e ele então reforça alguns conceitos corretos que outros escritores falavam a respeito da donzela, e reúne então informações que a própria Joana d'Arc trouxe a Leon Denis. Então aí é o caráter especial dessa obra, porque ela não se resumia apenas aos estudos feitos por encarnados, mas também por informações na qual a própria Joana d'Arc traz para Leon Denis durante as reuniões mediúnicas. É um livro que chamou a atenção inclusive de Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, que pediu autorização de Leon Denis para que pudesse traduzir para o idioma inglês essa obra fenomenal, e obviamente Leon Denis autorizou, e nasceu então dos dois uma grande e bela amizade. Joana d'Arc Médium, uma obra publicada pela editora FEB também, e que fica assim à disposição de todo aquele leitor que quiser se aprofundar um pouco mais sobre a vida dessa mulher, mas também sobre o assunto mediunidade, no qual Leon Denis aborda em alguns pontos com tanta clareza e tanta lógica sobre um tema tão delicado. Obra No Invisível. Leon Denis, ao longo de várias obras, ele sempre trazia o aspecto científico da doutrina espírita, que é as relações do mundo invisível com o mundo físico. Ou, poderíamos resumir, falava sempre de mediunidade. Em vários livros, ele abordava, às vezes, com uma ênfase um pouco maior, como no livro O Além
e Sobrevivência do Ser, ou no livro, ou no opúsculo Espíritos e Médiuns, mas Denis dedicou uma grande obra, um livro extenso, um livro com aí mais de 400 páginas, para tratar desse assunto tão delicado e tão necessário em nosso meio, que é a mediunidade. Então, no livro No Invisível, todos os médiuns, todos os dirigentes de reunião mediúnica deveriam ler para encontrar tudo que Leon Denis quer nos trazer, porque ele não fala apenas das provas da imortalidade da alma, mas Denis também vem nos falar dos aspectos morais que devem fazer parte da vida do médium para que ele, então, possa obter boas companhias e, tendo boas companhias, se torne um bom médium. Porque se Allan Kardec fala que médium perfeito não existe, que poderíamos falar, no máximo, um bom médium. E bom médium seria aquele que fosse menos enganado. Quer dizer, todos os médiuns serão enganados, mas os bons médiuns são aqueles que são menos enganados. E para ser menos enganados é necessário ter o concurso dos bons espíritos. Mas para atrair os bons espíritos é necessário fazer o bem. Não necessariamente apenas o bem material, mas também o bem moral. Então é sobre esse aspecto também que Denis, ao longo do livro No Invisível, vem chamar a atenção dos médiuns para que eles possam ser os melhores instrumentos possíveis, a fim de socorrer os espíritos sofredores e também de servir de instrumento para que os benfeitores do mundo espiritual tragam a nós encarnados as mensagens que nos consolam e que possam nos encorajar para seguirmos adiante nessa nossa encarnação. Então, o livro No Invisível trata especialmente sobre espiritismo, óbvio, e também mediunidade. Obra O Espiritismo na Arte. Além das grandes obras que Leon Denis publicou, nós podemos destacar também que ele foi um autor de pequenos livros, na época chamado aí, de opúsculos ou pequenas brochuras. E em destaque aqui agora eu falo a respeito do livro O Espiritismo na Arte. É uma obra muito interessante para todos aqueles que querem se aprofundar em espiritismo, mas principalmente para aqueles que gostam realmente de entender um pouco mais sobre a arte espírita. Porque Leon Denis, ao longo desta obra, ele vai mostrar como que os espíritos, ou como é que funciona esse intercâmbio e essa influência dos espíritos com os encarnados para a produção das artes, nas suas mais variadas formas, como, por exemplo, na arquitetura, na escultura, na literatura, na oratória, porque o ato de fazer uma palestra é uma arte, a arte da oratória, e ela é muito influenciada pelos espíritos benfeitores, ou também pelos espíritos malfeitores, que tentam influenciar o palestrante no mau caminho. Então, Leon Denis vem abordar sobre a música. Inclusive, Leon Denis tem a oportunidade aqui de dialogar com alguns espíritos que vêm acrescentar mais em relação a esse assunto. Então, por exemplo, tem um capítulo 6, Denis dedica para falar sobre a música e a mediunidade. No capítulo 7, ele fala da música terrestre. No 8, ele fala sobre o perispírito e a sensibilidade musical. E na 9, ele fala da música celeste. Então, só para você entender que ele dedica aqui 4 e mais alguns capítulos aqui, 6 capítulos no total, só para falar de música, que nós sabemos que no movimento espírita ainda é muito pouco explorado. Explorado no sentido de explorar os talentos que temos. A gente observa outras religiões aí com investimentos interessantes na área da música, com CDs gravados, DVDs, shows. E nós espíritas, realmente, faço aqui uma crítica a nós do movimento espírita, não temos assim dado uma atenção especial para a quantidade de artistas que temos no meio espírita e nem sempre tem aí o destaque ou o espaço necessário. Então fica mais uma sugestão para aqueles artistas do movimento espírita: leiam o Espiritismo na Arte. Com certeza, Leon Denis os ajudará ainda mais a desenvolver esse talento grandioso que muitos possuem. Obra O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Uma obra muito importante na vida de Leon Denis, e que é igualmente importante para todos nós que o admiramos, é o livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, por alguns fatos que nós falaremos neste momento.
O primeiro deles é que foi uma obra na qual Leon Denis talvez não esperasse escrever pelo avançar da sua idade, porque ele já estava com 81 anos de idade, mas é um livro que sempre fez parte aí da vontade de Leon Denis e que ele realmente precisou de uma inspiração extra, precisou de um incentivo para que ele pudesse então vencer a barreira da idade. E essa inspiração veio nada mais nada menos do que do Codificador, de Allan Kardec. Allan Kardec, então, que no mundo espiritual passou a fazer parte aí da equipe que assistia o próprio Leon Denis, juntamente com Joana d'Arc e Jerônimo de Praga, e o próprio Denis reconhece na introdução do livro, dizendo: com efeito, é pelo estímulo do espírito Allan Kardec que realizei este trabalho, em que se encontrará uma série de mensagens que ele nos ditou, por incorporação em condições que excluem toda fraude. Então, além de tudo isso, nós veremos que esta obra foi finalizada 12 dias antes do desencarne de Denis. E no dia seguinte, o próprio espírito Allan Kardec aparece para Denis, aparece em termos assim, da mensagem, não que ele se materializou, é bom explicar. Então, Kardec dá uma mensagem através de uma médium, dizendo que Denis cumprisse a sua missão. E mais algumas coisas que deixou claro para Denis de que o seu desencarne não demoraria, como de fato não demorou. 11 dias após essa mensagem, Denis desencarna no dia 12 de abril de 1927. É um livro que, como o Denis já afirmou aqui na introdução, traz algumas mensagens do espírito Allan Kardec, e que ele então vem abordar a respeito dos druidas, do povo celta, que habitava lá a antiga Gália, nos tempos aí anteriores, e um pouco depois também de Jesus Cristo. Então fica aí o convite desse livro fantástico, porque o celtismo, o druidismo, tem muito a ver com o espiritismo, como o próprio Allan Kardec traz lá na Revista Espírita do seu primeiro ano, 1858, quando o Codificador traz ali algumas semelhanças do celtismo com o espiritismo. No próximo capítulo, daremos continuidade aos estudos de suas obras com outros títulos também principais de Leon Denis e seus capítulos finais de vida terrena. Chegamos ao final do programa Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Lenice Varanda, apresentando a série Vida e Obra de Leon Denis. Capítulo 10, os capítulos finais de Leon Denis. Uma boa semana a todos vocês e Ave Cristo em nossos corações.